Magnaldo, pode subir ao áudio. Deixa Deus te usar, irmão. Amém, amém, irmão Paulo Santiago. Agradeço a oportunidade. Antes, peço aqui a oportunidade de também louvar o nosso Deus antes de trazer a ministração da palavra, que é um louvor, um breve louvor também, que concernente à palavra de hoje. Ora vem é o nome do louvor, mas quero aqui, saudar todos os irmãos aqui presentes, alguns irmãos que eu não via, teriam entrado com menos frequência nos cultos online, mas estamos juntos aqui presencialmente também, quando estamos juntos presencialmente, mas é sempre uma honra, uma bênção, uma alegria estar desfrutando das bênçãos que o Senhor reserva para este santo dia, juntamente com a igreja aqui presente. Portanto, feliz sábado a todos, louvemos ao nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Um dia a terra santa irei pisar, e ao descer as minhas lágrimas, Jesus vai enxugar. E as portas do céu há de se abrir, e Jesus irá descer, sua face hei de contemplar. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. A terra Ele há de transformar, e os remidos triunfantes nela hão de celebrar. Nova vida, a vitória conquistar, e com Jesus por 1000 anos nós iremos governar. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. O inimigo não mais pode acusar, os santos que ali estiveram remidos já estarão. O pecado já não pode dominar, pois quem manda é Jesus, é Ele quem nos regerá. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. As nações nós iremos dominar, será um reino de justiça, o mundo novo então será. A maldade já não prevalecerá, e a glória vem do trono que a terra iluminará. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Estava nervoso aqui, mas deu para louvar ao nosso Deus. Lembro da nossa irmã Edivânia, a propósito, saúdo meu irmão Cairo aqui presente também. E este louvor sempre traz a lembrança. Vários louvores me fazem lembrar dos nossos irmãos aqui presentes. Amados irmãos, vamos então para a ministração da palavra do nosso Deus. Perdoe minha falha. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, para a ministração, que tem como título A Volta do Senhor Jesus.
A volta do Senhor Jesus é o título desta ministração e tem como subtítulo, né, os sinais, a preparação e a esperança dos santos. Amém, meus irmãos? A volta do Senhor Jesus, os sinais, a preparação e a esperança dos santos. Vamos meditar em algumas passagens, vamos analisar. Na verdade, vamos dar continuidade a este tema. Confesso que tinha finalizado dois estudos breves, né, para que seja ministrado nestes momentos, e ontem, presencialmente, eu estava na dúvida em qual dos dois levaria no presencial aqui na igreja local, e qual que eu deixaria para hoje. E o Senhor me fez deixar este para hoje. Entre aspas, curiosamente, a mensagem da live de ontem falou sobre a volta do Senhor Jesus, e também deu continuidade hoje. Certamente temos material para muitas outras lives, conforme a vontade do nosso Senhor Jesus, e assim nosso amado irmão Flávio também estará trazendo. Aqui é uma abordagem diferente do mesmo tema. Vamos fazer a leitura de uma parte apenas do capítulo 3 de Apocalipse 11, do Apocalipse 3, versículo 11, a primeira parte, né? Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso 11, diz assim: Eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Falaremos com o nosso Deus, a fim de que ouçamos a sua voz, e, segundo esta palavra, analisemos, irmãos, a nossa vida, a nossa conduta, estejamos atentos aos sinais. Perto está o Senhor também, se eu não me engano, é 3:20 que fala: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, são promessas, são muitas promessas, e nós não podemos, irmãos, relaxar. Nós estamos também mencionando o livro de Apocalipse na última era da igreja, que os irmãos bem sabem qual é, né? A última era da igreja que nós estamos vivendo neste exato momento. Obrigados, estão à vontade aqui. Portanto, a volta do Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador, nosso Messias, é a maior esperança, é a nossa maior esperança. E ela não é apenas um acontecimento futuro, não é apenas algo que está descrito na palavra do nosso Deus, grafado para que seja mencionado de forma alegórica, enfim. Mas é uma certeza absoluta, que deve transformar a nossa maneira de pensar. É uma certeza que deve transformar a nossa maneira de viver e de servir ao Senhor todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Exatamente. Então, irmãos, neste estudo, né, nós veremos que a Bíblia, ela nos ensina que a volta do Senhor, ela será de forma visível, ela será de forma gloriosa, acompanhada pela ressurreição dos justos, pela transformação dos vivos e pelo início do reinado milenar, reinado messiânico. A palavra de Deus deixa claro isso. Ao nós tomarmos conhecimento disto, nós precisamos cumprir também, irmãos, com a missão da qual nos foi dada. Todos nós aqui, como igreja, temos uma missão em nossas mãos.
é o ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. A gente tem esta missão de pregar, não é de convencer, não é de colocar, empurrar a goela abaixo a palavra do Senhor, tampouco de apontar o erro de muitos que têm praticado, até nossos conhecidos, nossos parentes que ainda insistem em permanecer no erro, mas de falar a verdade. Vejamos a exemplo do Senhor Jesus e assim façamos. 1 Tessalonicenses 4,16, deixa eu abrir aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses 4,16 confirma sobre esta volta do Senhor, que será visível, será gloriosa, acompanhado pela ressurreição dos justos, né, pela transformação dos vivos, pelo início do reinado milenar. A gente consegue ver esse evento de forma total, grafado, também, principalmente em Apocalipse 20. Eu vou ver se eu faço a leitura na íntegra. Mas 1 Tessalonicenses 4,16, 4, do 16, o 16 e o 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Também, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do 22 ao 26, já marcado aqui, diz assim, 1 Coríntios 15, do 22 até o 16, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Glória a Deus. Então percebam que na volta do Senhor Jesus, a Bíblia deixa claro, ela é visível, ela é gloriosa. Nós lemos em Tessalonicenses que o Senhor lhe descerá do céu com alarido. Alarido dizia o irmão Flávio em uma das suas lives, é rígido clamor, vários sons de vozes, trombetas, um barulho, não é aquela coisa que o sistema ensina, irmãos. Os irmãos bem sabem disso. Os irmãos estão cansados de saber, é fato. É com estrondo. Mas, dentre as nossas missões como igreja, não é confirmar este conhecimento, não é ter de novo este ensino, esta lembrança, trazer à tona de novo esse estudo e saber que será como um estrondo, como bem mencionou a irmã Maria Flor, e infelizmente muitos creem que vão ser arrebatados, que aquilo vai acontecer num piscar de olhos, usando de forma equivocada a palavra do Senhor, que veremos aqui mais tarde, que diz, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E atribui a velocidade. Não é isso. Não é isso que a palavra ensina. Mas, irmãos,
a nossa missão como igreja é mostrar a verdade a estes que estão no engano. A nossa primeira missão como igreja é ganhar a nós mesmos. Quando estamos reunidos presencialmente aqui em Belém, irmão Keison menciona, nós falamos sobre a nossa primeira missão é ganhar a nós mesmos, é a nossa alma. E nós vamos ver, como mencionei agora há pouco, que nós estamos na última era, Laodiceia. Não teve nenhum elogio, não terá elogio, porque ela já faz isso por si só. É rica, de nada tem falta. Assim ela se julga, né? É rica, de nada tem falta. Mas nós temos que ter o cuidado de não estarmos olhando aqui pensando que está de fora e está participando das mesmas mazelas que Laodiceia participa. Este que é o cuidado, a palavra de Deus fala ininterruptas vezes. Vigiai. Porque nós, ao termos este conhecimento, ao entendermos esta bênção, desta forma a palavra de Deus, fazendo parte da sua igreja, para que a gente não acabe se tornando morno, irmãos. É uma mensagem de alerta. Falar da volta do Senhor é maravilhoso. É a esperança da igreja. Eis o motivo, bem lembrado aqui, irmã Luana, do texto-chave. De novo, Apocalipse 3:11. Eis que cedo venho. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Foi o texto-chave. Então, o intuito desta mensagem, primeiro para mim, depois para todos nós, igreja, e de posse deste alerta, possamos compartilhar com tantos quantos estão perdidos. Irmão, você está dizendo que nós estamos perdidos? Não, só para que a gente seja sacudido, para que a gente dê uma olhadinha e dizer assim, epa, isso aqui eu preciso corrigir, esse aqui eu preciso melhorar. Dando tudo em ordem, a gente vai, caminha e leva a palavra. Não é fácil, mas é prazeroso, eu costumo dizer. A Igreja de Deus, amados irmãos, ensina conforme as Santas Escrituras que não existe este arrebatamento secreto, mas essa única manifestação gloriosa do Senhor, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados, os fiéis, que estiverem vivos, serão transformados para encontrá-lo. E essa volta do Senhor trará sinais. O Senhor Jesus, ele não deixou o seu povo sem orientação. Nos evangelhos, deixam vários sinais. Apostasia, falso profeta, terremoto, peste, enfim, vamos tentar abordar alguns aqui no que se refere à apostasia. Muitos abandonarão a verdade. Em Mateus 24, verso 5, diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitos farão milagres. A palavra de Deus também garante isso. Muitos profetizarão. Será até realizado essas profecias. Mas nós, como bons exemplos dos que examinam a palavra, que está ali em Atos, que eu esqueci o nome deles, bereanos. Como os bereanos, analisaremos tudo, segundo a palavra do nosso Deus. A falsa doutrina aumentará, isso a gente já vê pertinho de nós.
Nós precisamos permanecer na palavra. Cada avanço no entendimento, aí tem uma certa quantidade de pessoas que percebem que é diferente e batem o martelo dizendo que aquele entendimento é daquela forma e vão deturpando a palavra e vão se afastando, vão criando as suas cadeias, eu vou dizer assim, suas ligações, os seus elos e vão difundindo aquela palavra que foi distorcida, deturpada. Por quê? Porque estão compartilhando e outras pessoas estão crendo. Então, a nossa missão, se nós não fizermos, irmãos, o que é que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Eis uma parábola que fala sobre. Não podemos estar acomodados. Falsos cristos, falsos profetas. O Senhor Jesus, ele advertiu também, no mesmo Evangelho de Mateus, no verso anterior, o Senhor fala assim, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Eis o motivo de precisarmos estar diariamente lendo, ainda que seja um versículo, uma passagem, que eu não consiga ler um capítulo, que eu precise me acostumar, a gente pode melhorar, eu ouvi isso no ambiente profissional, a gente pode melhorar até 1% por dia. Até não. Pode começar com 1% por dia. Certamente a gente vai alcançar o que nós desejamos. Se eu não consigo ler a Bíblia, se eu não consigo participar dos cultos, das reuniões de orações, a propósito, faço convite aqui a todos, estamos ali diariamente, pela madrugada, de quinta a domingo às 12 horas, também temos às 19. Estejam à vontade, irmãos. Faz parte da nossa conduta. Portanto, nós precisamos estar buscando conhecimento. Não precisamos estar nos colocando em confusões, em contendas por conta destas abordagens equivocadas. Mostremos a verdade. Se porventura aquele outro, aquela outra não quiser entender, amém. A gente vai não desistir dela ou dele, mas sempre que houver a possibilidade, e o Senhor dará essa possibilidade, falemos novamente. Mas antes, e nunca esqueçamos, tem uma palavra lá, tem uma passagem lá em Timóteo, eu não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, Paulo orientando Timóteo. Cuidai de vós, né? Ou seja, cuida-te de ti e da sã doutrina. Então, a gente tem que ter esse cuidado conosco. A gente analisa a nossa vida. Hoje, estamos aqui 60 irmãos reunidos, nós podemos fazer uma análise da nossa vida. Glória a Deus que está tudo bem. O problema que eu tinha com meu irmão, com a minha irmã, está cessado. Pedi perdão, ele me pediu perdão. O problema que eu tinha com meu cônjuge está cessado, houve perdão. O problema que eu tinha com meu irmão de sangue está cessado também. Enfim, os problemas que nos rodeavam, contenda, amargura, o que quer que seja, foram resolvidos. Estamos leves, estamos felizes, pois estamos segundo a vontade do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém. Mas o texto fala, eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome de ti a tua coroa. Nós podemos, irmãos, tropeçar. A gente sempre tem que estar atento a tudo isso. O Senhor é conosco. O salmista fala que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que a gente não tropece. É a nossa fé pautada na palavra do nosso Deus. Mas nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar. Para que não sejamos enganados. Nem todo milagre vem de Deus, como foi mencionado anteriormente. Vieram falsos aí, dizendo que é o próprio Messias, enfim. Recebeu um sinal de Deus, teve uma revelação de Deus e aquilo, e muitas das vezes acontece. Acautelai-vos, diz o Senhor. Pois nem todo milagre vem de Deus.
Nós que somos um povo fiel, que somos a igreja de Deus, nós consultamos tudo segundo a palavra do nosso Deus. Sinais da volta do Senhor, guerra. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, a humanidade continuará vivendo em conflitos crescentes. Haverá fomes, pestes, terremotos cada vez mais frequentes. Estamos aí vivendo ainda hoje, resgatando pessoas na Venezuela. Sinais dos tempos. Perseguição aos santos. O Senhor Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A fidelidade, irmãos, será provada. Como é que nós apresentamos a fidelidade ao nosso Deus diante de uma provação? Diante de um momento em que nós precisamos decidir entre a fé e a razão. Qual que sobressai? A multiplicação da iniquidade, o pecado será normalizado. Já vivemos isso hoje. O amor de muitos se esfriará. O correto, eles tendem a dizer, né? Eu vou repetir uma frase que é muito falada, mas nós certamente não devemos tratá-las como tal. Eles dizem: a verdade passou a ser mentira e a mentira passou a ser verdade. Eles banalizam o crime, banalizam o pecado, banalizam o que é errado. E vivem segundo a vontade do príncipe deste século. E a grande maioria vive deste jeito. Muitos fazem a vontade deles. E nós precisamos continuar, nós devemos continuar fiéis ao Senhor. Ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. Pregação do Evangelho do Reino é a missão da Igreja de Deus. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. A missão da Igreja continua até a volta do Senhor. A missão da Igreja continua até a volta do Senhor. Nós, como Igreja de Deus, eu busquei até fazer aqui em resumo, nós, como Igreja de Deus, temos uma missão. E a nossa missão como Igreja de Deus é glorificar a Deus. E a gente pode glorificar vivendo em obediência à sua palavra. Nós temos a missão de pregar o Evangelho do Reino de Deus a todas as nações, anunciando o arrependimento e a remissão dos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está em Lucas 24. Nossa missão é fazer discípulos, ensinando os mandamentos de Cristo, firmando os irmãos nas Escrituras. É ser testemunha da verdade, permanecendo fiel até a volta de Cristo e anunciando a esperança da ressurreição e do reino milenar. É conservar essa doutrina, tendo a Bíblia como a única regra de fé e conduta. Este é o primeiro ponto de fé, salvo engano. A Bíblia como única regra de fé e conduta, sem acrescentar ou sem tirar algo. Portanto, esta é a nossa missão. Fazer discípulos, ensinando os mandamentos de Cristo e firmando os cristãos, irmãos, nas Escrituras. E tem um ponto, irmãos, que me entristece, eu vou confessar, eu acho que já é por mais de uma vez, eu vou confessar aos irmãos que me entristece, principalmente quando estamos nas lives e nós percebemos o irmão Flávio sempre trazendo as ministrações dirigido por Deus, baseado na palavra.
E os comentários que ali aparecem são muitas das vezes desdenhando daqueles que estão lá no engano. Ah, porque o sistema religioso faz desse jeito, porque a Igreja Católica faz assim. Não que eu não queira que fale, amém. A gente sabe que eles fazem errado, que eles vivem errado, que eles entenderam de forma... Para eles, eles estão corretos. Eu era de lá antes, eu fui católico, fui evangélico. Glória a Deus, hoje estou aqui, estou muito feliz. E pelo amor ao próximo, eu não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém por isso, eu gostaria que eles estivessem aqui também. E o que é que eu posso fazer para que eles estejam aqui também? É a minha missão. Fazer discípulos, ensinando o mandamento de Cristo e firmando os irmãos nas Escrituras. Ah, irmão, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas você já tentou, pelo menos? De 10 pessoas que nós levemos a palavra, uma que vier, na verdade, uma que dê atenção, ela não precisa nem vir, já é uma vitória para nós. Primeiro passo, nós nos mantermos fiéis. A nossa missão inicial é ganhar a nós mesmos e nos manter fiéis à palavra do nosso Deus. Se ainda que a gente fale, que a gente pregue, que a gente leve a palavra, que a gente louve, que a gente dê exemplo e tudo mais, e não venha ninguém, mas nós nos mantivermos fiéis até a volta do Senhor Jesus, certamente nós obteremos a vitória, isso é fato. Então, não queiramos, tão pouco estejamos entristecidos se falei, não ouviu. Eu falo, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho minha mãe, tenho 7 irmãs, uma delas eu nem conheço, mas eu tenho 7 irmãs, nem sei quantas tias, enfim, cunhados, sobrinhos, a todos eles eu falo. Nenhum veio ainda, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá, e não me afastei deles, não. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. No tempo de Deus, Eclesiastes diz que para tudo há um tempo. Planta, vai plantando, vai lançando a semente. Vai lançando a semente. E deixa Deus usar. Então, essa é a nossa missão. Ao tomarmos conhecimento desta verdade reveladora, transformadora, essa verdade que cuida, que traz a paz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, eu faço a pergunta, meus irmãos, é maravilhoso ou não é? É prazeroso ou não é sentir esta paz? Portanto, que nós queiramos que o nosso próximo também sinta. Mas se eu chegar com ele, se eu chegar com um católico e dizer para ele, tu é adorador de imagem, tu está adorando imagem, a palavra de Deus não fala isso, jamais ele vai me dar atenção. Se eu chegar com o evangélico e dizer, tu pensa que tu vai morar no céu, tu não vai morar no céu, jamais ele vai dar atenção. Peçamos para o Senhor sabedoria, estratégia, para que a palavra chegue até eles. Abordemos por um ponto que nós somos... tem uma palavra quando os dois concordam, unânimes, não era bem unanimidade, mas enfim. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Se os irmãos lembrarem, pode colocar aqui no chat que eu estou acompanhando. Mas que seja desta forma, que nós entendamos juntos, que nós temos o mesmo entendimento sobre aquele assunto. Mesmo nós aqui na Igreja de Deus, ele lá no sistema religioso. Então, adentremos na palavra do Senhor, para que seja desta forma, com amor. O que o Senhor Jesus fez por nós foi por amor. Por que a gente vai querer levar a palavra para o outro de qualquer forma, colocando numa paladeira e atirar? Amém, meus irmãos? A missão da igreja, então, continua até a volta do Senhor Jesus. E o que acontecerá quando o Senhor voltar? O Senhor desce do céu, nós percebemos, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus.
Os mortos em Cristo, eles ressuscitam. Essa é a esperança dos santos. Os que dormem no Senhor voltarão à vida. Os vivos, fiéis, serão transformados. Percebamos que na carta a Coríntios, Paulo, ele fala da seguinte forma, no capítulo de número 15, a partir do verso 51 até o 58. 1 Coríntios 15, 51 até o 58. 15, 51 até o 58, diz assim: Eis aqui, vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou repetir este verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quantos de nós, irmãos, que temos trabalhado, se não sentimos, mas o inimigo ele pode ter enviado ali seu secretáriozinho para dizer assim, ninguém está te dando atenção, ninguém quer saber. E o nosso trabalho, por mais simples que seja, ele não é em vão no Senhor. O compartilhar uma live, compartilhar um link, compartilhar uma mensagem, fazer um convite, isso não é em vão. Muitas das vezes a gente é constrangido. Porque eu estou incomodando. Trabalhar na obra do Senhor não é incômodo nenhum, incomoda as trevas. Incomoda as trevas, irmãos. Então, quando chegar alguém incomodado porque tu estás trabalhando na obra no Senhor, sabe que esta pessoa não está em espírito. E se tiver espírito, certamente não é o Espírito de Deus. Porque também a palavra fala que Satanás, quando ele caiu, ele trouxe consigo uma parte. E eles estão aqui. Ai dos que estão na terra, diz a palavra, né? Para onde caiu lá, para onde foi lançado Satanás com um terço dos anjos. Um terço não são poucos, não, viu, irmãos? Os milagres que, entre aspas, os milagres que acontecem aí, são realizados por esses espíritos imundos também, tem a permissão de Deus. Mas lá no início, nós ouvimos a palavra, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então, irmãos, não te entristece, continua. Nunca esquecendo de analisar a tua vida. A gente tem o costume de analisar a vida do outro. A gente tem o costume de perceber os erros dos outros. Deixa eu analisar aqui como é que está. Deixa eu ver aqui quem é que está atuante aqui no chat. Enfim, eu não vou citar nome, mas deixa eu analisar como é que está a vida desse meu irmão aqui. Aí percebe um erro aqui, percebe como se fosse uma descoberta, a coisa
mais maravilhosa do mundo. Eu descobri que aquele meu irmão tem um erro. Meus irmãos, todos nós somos falhos. Se nós procurarmos erros em nós, certamente nós vamos encontrar. Então, façamos isso nós mesmos. Julguemos a nós. Cuidemos de nós, para que o outro não perceba isso. Para que eu não perca tempo analisando a vida do meu irmão, da minha irmã, esquecendo da minha. Porque assim seremos como guias cegos, um levando o outro para o abismo. Eu apontando o erro para o meu irmão, apontando o erro para a minha irmã, eu apontando o erro do sistema religioso. Ah, eles creem que vão morar no céu. Ah, eles creem que, enfim. E eu, que creio que não vou morar no céu, que creio que a Trindade não existe, eu que creio que, enfim, toda a sã doutrina eu creio. Eu fiz o discipulado, eu fiz o Reverendo Apocalipse, enfim, sei lá quantas vezes, e eu creio em tudo isso. Mas eu estou só analisando os meus irmãos lá de fora. Católico, evangélico, o meu arredor está aqui, eu não dou bom testemunho, eu estou só quieto no meu canto, esperando o nosso Senhor voltar. Mas eu não tenho piedade, meu cônjuge reclama de mim, meus parentes sequer querem a minha presença junto deles. Tão insuportável que eu me tornei. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Diferentes deste mundo, porque uma vez que nós somos diferentes deste mundo que jaz no maligno, certamente nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Agora, ser diferente, segundo diz a palavra. Nunca esquecendo disso. A palavra. Eu vou viver de acordo com a palavra. Eu vou de novo trazer um exemplo meu, no que se refere à tradição. Para mim, exclusivamente a mim, foi difícil deixar de comemorar Natal, porque era uma tradição familiar, uma tradição católica, não somente católica, mas familiar, e um clima que eu gostava. Para mim, era um clima de paz, era um clima de comunhão, era um clima que a gente dava presente, que recebia, enfim, todas aquelas baboseiras que os irmãos sabem que tem, eu gostava daquilo. E quando eu ainda estava na igreja de Deus, para eu deixar, para sair de mim aquele espírito, porque a gente sai de lá, sai daquele meio, mas aquele meio não sai de nós se a gente não vigiar. Então, para esse meio sair de mim foi difícil, foi oração. Talvez eu tenha dado um pouquinho de trabalho nas orações ali com a irmã Zeruia, mas prevaleceu. Hoje eu posso dizer que para mim é um dia comum. Isso foi nos primeiros anos. E primeiros anos, irmão, não foi nos primeiros dias, não. Talvez no primeiro, até no segundo ano de Igreja de Deus, eu ficava ali incomodado, guardando aqui, mas querendo estar lá. Não foi, para mim, não foi fácil. E por isso eu me tornei diferente. Por quê? Porque todos estavam lá, da meia-noite, Feliz Natal, Feliz Ano, eu pego e desligo até o telefone. Ah, eu te liguei, estava desligado, eu desliguei mesmo para saber que você ia mandar mensagem. E eu não vou mentir. Eu não comemoro esta data, então estejam à vontade, comemoro. Boas festas lá para vocês. Passem bem, mas a Bíblia não fala isso, e eu quero viver segundo a palavra do meu Deus, do nosso Deus. Ah, mano, desculpa, tá tudo bem, eles vão esquecendo, e hoje acho que eles nem mandam mais. Eu confesso que eu nem lembro. Exatamente, mas enfim. Ou seja, me tornei uma pessoa diferente deles. Mas não sou intragável. Tanto que eu chego no ambiente familiar, graças a Deus, sou bem-vindo. Abraço minhas irmãs, tudo católico, abraço minha mãe. Se permitirem, falo da palavra. Se não permitirem também, a gente conversa outros assuntos. E assim a gente vai levando, mas sempre analisando a nossa vida. Portanto, estejamos atentos a estes sinais. Amém? Todos nós encontraremos ao Senhor?
Glória a Deus. Não para permanecer no céu eternamente. Muitos dizem, a gente vai morar no céu. Mas para participar do estabelecimento do reino messiânico. A gente só, né, conforme a promessa nas Escrituras, nos ares. Serão ali os encontros nos ares, né? E quem reinará com nosso Senhor? Já fizemos essas perguntas? Apocalipse declara: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esses reinarão com Cristo durante 1000 anos. Por isso eu fiz essa pergunta, né? Quem são estes? São aqueles que permanecem fiéis, são aqueles que venceram o pecado, guardaram a fé, que obedeceram ao Evangelho, perseveraram até o fim. Perceba que vencer o pecado não é estar longe, irmãos. Toda vez a gente pede, Senhor, me deixa longe do pecado. Eu praticamente estou decretando a minha falência, a minha fragilidade de dizer, eu não consigo. Eu não consigo, eu sou mais fraco. Se essa for a verdade, amém, mas o Senhor te dá força. Mas vencer o pecado, irmão, é saber que tu estás diante de uma tentação, ou seja, de uma vontade que tu tens, e tu podes cair, e por amor ao Senhor e obediência à sua palavra, vai dizer, eu rejeito, eu não quero. O princípio da sabedoria, qual que é aquele verso que tem lá? Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? É por temor ao Senhor. Portanto, guardemos a fé, como Paulo bem mencionou. Obedeçamos ao Evangelho, perseveremos. Vamos aguardar, breve está o Senhor. Eis que cedo venho, ele diz. E enquanto nós esperamos, como é que nós devemos pensar? Como é que nós devemos nos comportar? O que é que passa na nossa cabeça? Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima. A nossa mente ela deve estar no reino. E não viver apenas para esta vida. A gente, lógico, não vai esquecer do nosso dia a dia. Nós temos o nosso convívio diário com as pessoas que não têm a mesma fé, inclusive. Estou falando necessariamente, em muitos casos, até dentro de casa. Eu glorifico a Deus porque eu e a minha casa serviremos e servimos ao Senhor. E eu glorifico a Deus por isso. E eu gostaria que todos os meus irmãos aqui presentes também pudessem dizer. Mas eu sei que nem em todos os lares todos têm a mesma fé. Mas não te entristeça por isso. De novo, guarda o que tu tens, para que ninguém tome de ti a tua coroa. Tu não és um derrotado, tu não és um coitadinho, tu não és um perdedor. Tu és uma joia rara, preciosa nas mãos do Senhor. O mundo não vai te olhar dessa forma. Teu irmão em Cristo, teu irmão de sangue, tu não vai, ele não vai. Mas o Senhor, ele te olha como o mundo não te vê, ele te enxerga como o mundo não te vê, ele te usa quando tu te apresentas de maneira agradável a ele. Portanto, pensai nas coisas que são de cima. A nossa esperança constante é na pátria futura, no reino de Deus. Devemos ser vigilantes. Várias vezes, eu mencionei anteriormente e repito, né? Muitas vezes o próprio Senhor falou, vigiai. Quem vigia não vive distraído. A gente deve viver em humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Muitas vezes, quando a gente acaba recebendo de Deus dons espirituais, a gente acaba se exaltando. E isso é uma herança de Laodiceia, irmãos. Sistema religioso.
Aquele que tem no sistema religioso, se a gente não vigiar, a gente acaba trazendo uma herança de lá, uma bagagenzinha de lá. Quando nós devemos perceber, como mencionado anteriormente, uma falha, uma falta, e levar para eles a verdade. A verdade. Amém? Então, a gente tem que agir com humildade, porque a partir do momento que vem para nós dom de sabedoria, eu sou sabichão, eu tenho, o meu dom é esse, não é mais de Deus, já passa a ser meu. Eu tenho dom de visão. Este é o meu dom. Não. Este é o dom de Deus que está sobre mim. E se eu não vigiar, e se eu cair, esse dom sai, volta. Porque não é meu, é de Deus, ele está sobre mim. E o Senhor dá, segundo a palavra de Deus, os seus dons a quem ele quiser. Varão e varoa. Amém, meus irmãos? Temos que ter amor pela verdade. Não basta emoção, é necessário amar a palavra. De que adianta eu trazer aqui uma palavra eloquente, cheia de emoção, e glória a Deus, e aleluia, mas não tem amor pela palavra. Será que esta atitude está agradando ao nosso Deus? Amados irmãos, a atitude que agrada a Deus é a obediência, guardar os mandamentos por amor. A obediência não compra a salvação, mas ela demonstra uma fé viva, ela demonstra uma fé sincera. A perseverança nem sempre será fácil, mas quem perseverar será salvo. Vejamos que a palavra de Deus várias vezes fala sobre perseverança, porque não será fácil. Não é fácil. Nunca foi. Nunca foi. Temos que ter uma vida de oração. Estão preparados, ele vive em comunhão constante com Deus. Temos que ter amor ao próximo. Que a verdadeira fé, ela produz a misericórdia. Todas as vezes nós somos apontados, bombardeados, irmãos, se nós somos igreja, nós somos alvo. Nós somos alvo. Portanto, o Senhor, ele é conosco. A nossa fé, a nossa convicção é no Senhor. Nós temos que liberar perdão. Não podemos guardar rancor. O perdão ele tem que ser espontâneo, verdadeiro. Não dá para deixar nada. Ainda que a gente precise primeiro colocar tudo para fora, pedir perdão, se for o caso, liberar o perdão, mas precisa não guardar rancor. Mansidão é não viver em contenda. A gente precisa... Não compete a um servo do Senhor contender. Temos que praticar a mansidão. E temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco será colocado sobre muito. Quando eu mencionei há pouco, já finalizando, irmãos, quando eu mencionei há pouco sobre não estar no seu cantinho, porque quando fala da igreja de Laodiceia, houve advertência, né? Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muitas das vezes a gente fala, estou sendo perseguido, eu não estou sendo escutado, eu estou... Enfim, são várias reclamações que a gente traz, né? Mas o maior perigo dos últimos dias talvez nem seja apenas a perseguição, mas a acomodação espiritual. Ainda que eu viva buscando a presença, que eu viva orando, que eu viva meditando na palavra, mas se eu acomodei naquilo, eu fiquei acomodado naquilo, eu não cumpri com a missão de igreja que sou, que já foi mencionado lá no início, não cumpri com a missão de igreja que eu sou, de novo,
eu posso estar me apresentando como morno. E a palavra do Senhor, ela é direta e objetiva. Assim, porque és morno, não és nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Os irmãos já experimentaram colocar aquela aguinha morna na boca? Quem teve problema de enjoo ali, que não está querendo vir, já colocou, né? Volta na hora. É intragável, é insuportável. Quando eu mencionei há pouco, de novo, também me trazendo, pelo conhecimento que chega até nós, através dos canais, através das ministrações, através de todo esta estrutura que Deus preparou para nós, e na ânsia de levar a verdade, a gente pode se apresentar, no mínimo, inconveniente, chato. Quando insistir muito, sem a sabedoria, sem a direção de Deus, a gente pode estar se colocando como intragável, insuportável. É muito complicado. Ou seja, se não, Paulo ele avisou de maneira abrangente. Coríntios 13, eu não lembro se é o primeiro ou se é o segundo, que fala sobre o amor. E percebam que é tudo isso que foi mencionado agora. Ainda que eu tivesse os dons, de maneira que eu pudesse dar ordem às montanhas e transportar o monte de um lado a outro, enfim. Entrão, exatamente, irmã Maria Flor. Eu podia ter tudo isso, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, adianta eu ter todo esse conhecimento, eu ter tudo isso, mas eu não tenho amor pelo próximo, e eu vou querer enfiar isso tudo goela abaixo, eu vou ter que mostrar para ele que ele está errado. Não. Mostra que você tem a verdade, que a palavra tem a verdade. A palavra é a verdade. E faça com amor. Faça com amor. Faça com desejo de querer ganhar aquela alma, não de mostrar que eu estou certo e ele está errado, mas de ganhar aquela alma para Cristo. Este é o desejo. Como é que eu vou fazer? Eu levei daquela forma, não deu certo. Amém. Senhor, me dá estratégia. Eu preciso que aquela alma venha. Seja sedento. Não insiste, porque tem pessoas que até o Senhor já desistiu. O Senhor falou, Samuel, né? Por que tu insiste com este que eu já desisti dele? Porque tu insistes em orar por ele. Então, existem pessoas que o Senhor já deixou de lado. Nem adianta. O máximo que pode acontecer é uma convivência melhor. No que depender de vós, tem de parte com todos, não é isso que a palavra fala, que assim seja. Portanto, cristão sem vigilância, sem oração, sem estudo da palavra, ele, sem o zelo, né, também, ele pode ser identificado como morno. Ah, mas eu não sou Laodiceia, pode estar se apresentando como. Mas é uma mensagem de alerta. Mas veja a promessa do nosso Deus, é a coroa da vida. Já no fim da sua carreira, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4, versos 7 e 8. Percebam que declaração maravilhosa. Paulo sabia exatamente do que tinha feito. Saulo estava ali de uma vida ativa, perseguindo os cristãos, né? Saiu dali para uma vida hiperativa, como Paulo, que agora lhe pregava a palavra e era perseguido. Tinha que fugir. Então, não bastou aquela atividade toda que ele tinha enquanto Saulo, quando teve um encontro, passou a ter este combate, estas missões diárias, passou a ter uma vida hiperativa, viagens missionárias, prisões e tudo mais. Mas, no fim, ele disse, combati o bom combate. Ou seja, quem combate um bom combate não está numa vida de comodidade.
Não está numa vida de sol e de sombra e água fresca, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos de nós podemos dizer desta mesma forma? Mas para que ele mesmo não se auto-identificasse que aquilo era uma coisa para ele, ele diz, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ele aguardava a coroa da justiça, e essa promessa é para todos nós que amam a manifestação de Cristo. Por fim, meus irmãos, a volta do Senhor Jesus, ela não deve produzir medo, mas ela deve produzir esperança. Cada dia é uma oportunidade para crescer na fé, para abandonar o pecado, para amar mais a Deus, para servir ao próximo, para perseverar na verdade, para anunciar o evangelho do reino. O Senhor procura por um povo vigilante, perseverante e fiel. Aqueles que permanecerem firmes até o fim participarão da primeira ressurreição. Ou se estiverem vivos na sua vinda, serão transformados. Então reinarão com o Messias no reino prometido. Aguardando lá o momento em que todas as coisas serão sujeitas ao Pai, conforme está escrito. Leiam depois Apocalipse 20, fala exatamente disso. Portanto, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Finalizo aqui, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, agradeço, Igreja de Deus, por essa honrosa oportunidade, agradeço, irmão Paulo Santiago. Graças a Deus. Paz seja convosco.